Dois, né? Mais um. Esse aqui também? Também. Até no M? Isso. Mas já começou já, né? Tá ok já, não tá? Aqui também já tô dando. Fala Mato Grosso do Sul, tudo bem? Mais uma vez aqui no Papo de Empreendedor. E hoje a gente está com uma presença especial, agradecer, tá? O Hamilton, obrigado pela presença. Anderson também, obrigado pela presença. E vai falar um assunto um pouquinho delicado para vocês hoje, que eu tenho certeza que é dúvida principalmente de muitos empresários, né? E fazer a sociedade entender um pouquinho mais como que funciona essa questão da pessoa com deficiência física, né? E então agradecer a presença de vocês, cara. A Rádio Jara fica muito feliz de ter a presença de vocês. Você eu não conhecia ainda, o Anderson eu já conheço já de muito tempo. A gente sempre junto na batalha aí, a gente sabe das intenções que tem e realmente a ideia, né, Anderson, é a gente fazer uma sociedade melhor, isso é muito bom. E obrigado por estar aqui. E a rádio sempre vai estar de portas abertas quando vocês precisarem, precisar de fazer esclarecimentos. Então, de antemão, eu já adianto. Tiago, brigadão. Presidente Hamilton aqui. Eu tenho a honra de trazer o presidente Hamilton aqui. Hoje ele vai falar aqui sobre um tema bastante polêmico, né? Que as empresas de segurança privada e todas as empresas estão passando nesse momento, mas também de uma grande oportunidade que vai acontecer agora dia 28, né, presidente? Né? O presidente vai falar, nós estamos no dia 28 agora, nós vamos oferecer 100 vagas para deficientes. Né? 100 vagas? 100 vagas para vigilantes com alô, deficiência. Alô, quem quiser trabalhar aí, ó, 100 vagas. Viu, Jô? Vai acontecer, 100 vagas. Vai acontecer lá na FUNSAT, né? São todas as empresas de segurança privadas filiadas ao Sindesv. O presidente vai falar mais um pouco sobre isso, sobre o que precisa, né? Presidente. Isso, Tiago, agradecer a oportunidade aqui de poder estar expondo esse assunto, que é uma necessidade que a gente tem. E a gente tem encontrado muita dificuldade como empresário, como empresa, para contratar esse vigilante PCD. A lei nos obriga, né, a fazer essa contratação e a gente tem buscado todos os meios e não tem encontrado. Aí surgiu a iniciativa de fazer um dia lá na FUNSAT. Processo seletivo. Isso, um processo seletivo na FUNSAT, onde todas as empresas filiadas ao Sindesv, o nosso sindicato, Sim. estarão presentes com os seus RHs para fazer a seleção. Sim. Então a gente, de antemão, já convida quem for PCD e tiver o curso de formação, que compareça na FUNSAT das 8 às 11 da manhã, levando o seu certificado de formação do curso, Sim. documentos pessoais e o laudo do PCD. E se não tiver o curso de formação e tiver e for PCD... E tiver interesse, né, presidente? Tiver interesse, leva o laudo e a gente vai passar por uma entrevista, ver se ele tem condições de fazer o curso, porque ele tem que ter uma certa mobilidade para poder fazer o curso de vigilante. E aí, se ele tiver condições, a gente encaminha para a escola, ele vai fazer a formação, a gente vai estar ajudando no custo desse curso de formação. Sim. E aí depois, com certeza, saindo formado, já vai ser contratado imediatamente. Oh, legal. E isso a gente, aqui da rádio, tanto eu, tenho certeza que a diretora da rádio, a Jo, ela está sempre fazendo esse trabalho de ajudar. Sim. De ver vagas de emprego, empresas que estão precisando. A Jo está sempre fazendo esse trabalho, que é importante, né? Sim. Tem muitas pessoas aí que muitas vezes fica desempregado porque não tem oportunidade ou muitas das vezes não sabe nem aonde procurar, né? Então, nós aqui da rádio, depois a gente vamos fazer material para explicar certinho. Eu faço um vídeo e a gente sai postando com a data, local, que seria a pessoa PCD, e se tiver o curso, ok. Se não tiver o curso, também ok. O importante é a pessoa... Não, a gente vai encaminhar para fazer o curso, né? Isso é legal. E outra situação, embora a gente vá fazer esse processo seletivo agora no dia 28, todas as empresas sempre estão precisando desse trabalhador PCD, até para cumprir a cota, que nós vamos falar sobre as cotas, né, a legalidade das cotas, a exigência das cotas, mas assim, nós entendemos, e no mandato do presidente Hamilton, ele foi muito inclusivo, né?
no mandato do presidente Hamilton, as empresas foram muito inclusivas. Nós conseguimos incluir muitos jovens aprendizes, realmente das cotas, o PCD. Só que nós temos as dificuldades, nós vamos falar também sobre essa dificuldade de encontrar esse profissional, né? E pedimos ajuda para vocês aí da comunicação, aí, a Jo, aí, a diretora da rádio também, que sempre eu conheço a Jo já de outras datas, sei que o trabalho social que ela faz, né? Para estar ajudando a gente a encontrar esse profissional. E eles têm um laudo, uma vez o médico tem um laudo, uma vez ele está fora do mercado de trabalho, realmente ele tem um laudo, e ele pode estar indo não só agora no dia 28, ele pode procurar as empresas ou passar o contato da gente para a gente estar encaminhando ele, se ele tiver essa condição para realmente. Só que, né, presidente, nós temos uma grande dificuldade, viu, Thiago? Nós temos uma enorme dificuldade de encontrar o PCD para trabalhar nas empresas de segurança privada, porque a nossa lei que rege a segurança privada, ela é de 1982, 83, né, Milton? E você imagina, segurança já por si só já é um trabalho diferenciado. E já mudou muito, e a lei não mudou ainda. Não, a nossa não mudou nada. Nós estamos com o estatuto, né, presidente, engavetado lá no Senado, esperando o estatuto novo da vigilância para poder parar algumas situações. E aí a gente se encaixa naquele negócio, né? O Ministério Público nos procura e quer que a gente cumpra a lei. E ele diz assim, olha, não, eu sou o órgão que eu só faço cumprir, eu não faço lei. Sim. E nós então pedimos aos políticos aí, aproveitando a audiência da rádio aí, os nossos deputados federais, os nossos senadores, os nossos políticos aí que olhem para a segurança privada, até porque nós fazemos segurança de banco, nós fazemos segurança de coisa, e nós somos responsáveis por empregar mais de 7 mil pessoas no estado, direto e indiretos, certo? Isso no Brasil inteiro muito mais. Né? Então nós sustentamos muitas famílias, os empresários de segurança sustentam muitas famílias e está sendo colocado um encargo muito pesado sobre o empresário, né? O Hamilton, que é empresário da segurança, ele vai falar sobre essa dificuldade que ele tem de encontrar um PCD, né? Porque, por exemplo, eles cobram hoje acima de 100 funcionários 2% de PCD. Quando você chega a 1.000 funcionários, tem que pôr 5%. Então a lei é um pouco injusta, né? O Hamilton tem aí, pode falar para os dados. De 100 a 200 funcionários, até 100 você não é obrigado a contratar PCD. 101, 2%. De 100, você tendo 100, você já tem que contratar. Até 200, 2%. De 201 a 500, você tem que contratar 3%. Sim. De 501 a 1.000, você tem que contratar 4%. Então, isso, a nossa empresa, a minha empresa, ela se enquadra nesse 4%. A gente tem hoje, com muito sacrifício, conseguiu contratar 5%. Falta mais 20%. 5 pessoas. 5 PCDs. Então a gente tem lá em torno de 650 vigilantes, a gente tem 5 PCDs no quadro, a gente teria que ter 25. E vocês estão correndo atrás. A gente tem feito de tudo. Todas as televisões. Hoje estivemos na Globo. De manhã cedo o Milton estava na Globo hoje. A gente fez, a gente divulga a vaga na FUNSAT, na FUNTRAB, está sempre aberto. Sim. A gente divulga nas redes sociais, no site, faz publicação em jornal e mesmo assim é uma dificuldade muito grande. Quando você encontra, às vezes, alguém, às vezes tem um PCD que até tem um curso, mas ele está recebendo uma ajuda do LOAS do governo, né? E aí ele não quer parar de receber. Mesmo que esse valor é menor, porque hoje um vigilante que trabalha numa escala de 12 por 36 no turno, ele tira aproximadamente R$3.000 de salário, mais R$600 de vale alimentação. Então é um salário muito bom, mas eles têm medo de perder essa ajuda. Sim. E realmente, a hora que ele fizer o registro dele, ele vai ter baixo dessa ajuda. Mas, se ele sair da empresa por algum motivo, ele volta a receber esse benefício. Essa ajuda. Então ele não precisa ter medo de perder esse benefício, porque se ele estiver trabalhando, eu acho que é muito mais honroso para a pessoa e muito mais estimulante você estar recebendo um salário do seu próprio suor, né, ali. E a gente tem feito de tudo para primeiro, para fazer uma inclusão social. Sim. E estar cumprindo a lei. A gente precisa cumprir a lei, porque o Ministério Público do Trabalho tem nos fiscalizado e eles não querem saber se tem ou não tem, eles querem que você cumpra. Chuta o pé de alguém. E não tem condições, não tem, a gente não consegue. Hoje você não tem o que fazer. É ruim isso aí, né? Porque a gente vê que as empresas, por exemplo, eu trabalhei no comércio há muito tempo, e eu também procurava pessoas PCD. Antes era outra nomenclatura. Né? Agora mudou. Mas a gente procurava pra caramba e não conseguia encontrar também. Tinha dificuldade. Olhando pelo lado do empresário, por mais que tenha lei, mas a gente entende que o empresário ele contrata
o PCD com amor. Ele é uma contratação que é muito, muito mais prazerosa para ele do que ele contratar, às vezes, uma pessoa que não tem comorbidade nenhuma, não tem deficiência nenhuma, né? Só que pega no ponto, então faz um trabalho social, você coloca uma pessoa, acrescenta ela ali no trabalho e tudo mais, dá a oportunidade inclusão, né? faz a inclusão, dá a oportunidade de crescer, aonde pega a oportunidade é isso. Agora vamos lá, aí vem o ponto. Essas pessoas, será que os PCD, a grande maioria, já estão trabalhando? Tem como puxar um relatório para descobrir quantos PCD tem em Campo Grande, por exemplo? Quantos estão trabalhando? Mais de 47% dos PCD hoje estão fora do mercado de trabalho. Mais de 47%. Só que o que acontece, Thiago? Por que eles estão fora? Porque eles recebem algum tipo de benefício do próprio governo. Ou LOAS, ou outra aposentadoria. E o que acontece? Ele tem medo de perder e assim, por mais que o presidente falou que ele volta, para ele voltar ele tem que começar um processo novo e demora um pouco. E assim, hoje ele complementa a renda. Você vê, às vezes, a gente fica com dó de falar assim, mas tem um cadeirante ali vendendo água mineral na rua, mas ele está recebendo LOAS, ele está recebendo outra ajuda e ele está complementando a renda. Sim, e ele não quer sair daquilo ali. Diz de passagem na maioria. Ele vai a hora que ele quiser. Ele faz a hora dele e tal. Porque hoje isso é o momento. A grande onda do Brasil é isso agora. É você trabalhar para você mesmo, ser autônomo e fazer o seu. E vou te falar mais, Thiago, assim, é injusto um pouquinho o Ministério Público e o Ministério do Trabalho, mas eu falo assim, na cobrança, porque assim, não são eles que fizeram a lei. Por isso que eu falo assim, os políticos nossos fazem algumas leis estúpidas até, vou falar, desculpa a expressão, mas vamos lá. Quando você tem aqui 100 e você põe 2%, por exemplo, digamos aqui 100, 2% teria o 2, concorda? Sim, 2 PCD. E aí, se eu automaticamente continuasse nos 2%, quando eu tivesse 400, eu teria 8%. Sim. Né? Agora não, ele vai dobrando também a porcentagem. Ele vai me obrigando a contratar cada vez mais. E outra. E ele não me dá a chance. O que acontece? Além de eu não achar, ele nos multa se a gente não tiver. Então, isso eu ia perguntar. Se isso tem a multa e se é pesado. E é pesadíssima. E pode quebrar as empresas de segurança e todas as empresas, as outras empresas. Não é uma dificuldade das empresas de segurança, é uma dificuldade de todos os tipos de empresário. As empresas de segurança, Thiago, eu falo que é uma exceção, é mais difícil. Para a empresa de segurança conseguir contratar um vigilante, devido a ele ter que passar por uma formação, ter um curso de formação. Então ele não pode ser um cadeirante, né? Já num setor perguntar isso aí. Ele pode ser um cadeirante. Sim. Então, tipo, na minha empresa, hoje a gente tem 12 pessoas no administrativo. Entre essas 12 pessoas tem eu, meu sócio. Sim. Aí eu tenho 3 filhos que trabalham lá. Lógico. Tenho uma nora e o restante é pessoas que começou lá. E todo mundo trabalha com a gente. Se eu tivesse que contratar 1% em cima desse administrativo, podia até ser até mais de 1%, né? Sim. Mas seria plausível. Por quê? Porque não é que a gente é contra. Como que você vai contratar vigilante? Sim. Eu vou contratar 25, não tem. Se tivesse a mão de obra, a gente contrataria, mas não tem. Não é só a minha empresa que está passando por isso. Todas as empresas têm essa dificuldade, não é só aqui no Mato Grosso do Sul. Sim. É no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, se outras empresas... Hoje eu vi uma reportagem da Santa Casa tentando fazer também alguma coisa para poder angariar mais PCDs, contratar. Sim. Então, se a Santa Casa tem dificuldade, claro, eles podem contratar todo tipo de profissional. Você todos. Imagina a empresa de segurança, que praticamente só contrata vigilante. A gente tem 650, quase 700 funcionários, eu tenho 10, 12 no administrativo. E a maioria, porque assim, aonde que pega? O cara, para ser vigilante, muitas das vezes, tem uma dificuldade, ele é cadeirante. A gente tem que ser, não é preconceito, porque a gente tem que ter uma Não, cuidado não de é falar preconceito, do que a gente vai falar hoje, porque tudo vira, né? Mas assim, como que a gente contrata um cego? Não tem como ter um vigilante cego, porque ele tem que atirar. Mas hoje, se você Né? vê no edital, por exemplo, de um concurso público da PM, vamos falar de segurança? O edital do concurso público da PM, se você for cadeirante, você não pode... Aí que tá o detalhe, olha só como é que o assunto é delicado. Concurso público, se você me corrige se for diferente, mas pelo que eu sei, fiz concurso também, não pode ter cadeirante. O cara ele tem que estar apto 100% fisicamente. É a mesma coisa pra Né? gente. Ele não pode ter uma mão com uma deficiência, um pé com uma deficiência. Ele não pode ter nada disso aí, que se ele tiver, ele não está apto.
Então o Ministério Público... Aí vamos lá. Olha como é que o assunto é mais delicado. Por que que não tem essa regra também? Eu entendo que dificultaria mais o mercado, porque se você começar jogar, por exemplo, na PM, no bombeiro, isso e aquilo, acabaria faltando mais PCD ainda para o mercado. Mas também, se for falar de inclusão, ali também não tem. E hoje você pega o administrativo de toda a segurança pública, em vez de estar um cara na rua, ele está fazendo a questão do administrativo também. Mas enfim, é o Brasil, né? Cobra para um lado e tira do outro. O Major Arquimedes, que é outro diretor nosso lá, que é dono da Mega Segurança, esteve com a gente numa outra entrevista outro dia, e ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim que... Ele falou que se os políticos... Então, por que os políticos, cada vereador contrata um PCD, cada deputado estadual contrata 2, cada federal contrata 3, e cada senador contrata 4. Acabou o problema do PCD. Sim. No Brasil, então, você imagina quantos vereadores tem cada cidadezinha dessa aí? Cada cidade nossa. Se cada um contratar, já tem um monte de PCD contratado. E pergunta se eles têm PCD. Não tem. Tiago, porque a nossa empresa, a empresa e eu como pessoa física, o meu sócio como pessoa física, a gente ajuda muitas entidades. Sim. A gente tem ajudado muitos, tem feito muitas campanhas aí para arrecadar, ajudar com o que for necessário, Sim. o que for possível. Eu tenho um amigo que é cadeirante, que é uma pessoa, o melhor amigo que eu tenho, ele é uma pessoa maravilhosa. A gente reúne uma vez por... Não muda a pessoa, né? Por ser para fazer um churrasco, vai na casa dele, porque é difícil dele estar vindo visitar a gente. Então, assim, eu tenho um prazer enorme de ter uma pessoa e poder ter essa pessoa como amigo. Então, a gente não tem discriminação. A gente tem limitações. Limitações. Ou seja, eu teria o maior prazer de contratar uma pessoa, quantas pessoas a mais eu pudesse. Sim. Se tivesse qualificada, mas eu não posso contratar uma pessoa só para dizer, não, o contrato chega, o que eu vou pôr essa pessoa a fazer? Eu não tenho o que pôr a fazer, ficar lá, eu ia estar constrangindo essa pessoa. E você vai estar pagando, pô, tem custo. Não, e assim, a gente fala assim, mas você coloca no papo, nós poderíamos contratar. E o contratante aceitaria, por exemplo, mesmo se a gente conseguisse passar um cara desse, vamos supor, que nós conseguíssemos passar ele na academia, que já é o problema de o cara formar. Para ele ser vigilante, tem que formar. Mas digamos que ele conseguiu formar, de alguma maneira esse PCD conseguiu formar esse PCD com uma deficiência aparente bastante aí. E aí o contratante muitas vezes não quer esse PCD lá. Por uma questão, não é que ele está fazendo preconceito, é porque ele quer um cara de 2 metros de altura, de envergadura, um fortão para cuidar com armado, ele quer um Rambo lá na empresa dele. Às vezes ele não quer um camarada, como você coloca um cadeirante lá? É difícil. É difícil, então nós temos, e quem contrata é quem escolhe. Né? Não é a gente é prestador de serviço. Então, assim, Thiago, é muito difícil. Nós estamos assim, o presidente Hamilton tem tido uma preocupação muito grande no mandato dele, nesse segundo mandato, principalmente, né? Na referente à inclusão. Nós temos hoje, ele criou no sindicato um selo de qualidade, show preconceito, com preconceito. Também um selo para o PCD, para a gente poder, e tem feito incentivos constantes às empresas de segurança para que as empresas consigam cumprir suas cotas. Mas é muito difícil, Thiago. É muito difícil, assim, a gente está muito preocupado. Além, nós temos outras cotas. O jovem aprendiz, né? Que é difícil, o jovem aprendiz. Nós não podemos ter o menor aprendiz dentro da segurança. Porque não pode ter menor onde tem arma. Olha como que as leis se chocam. Você viu que loucura? É complicado. Então, é isso o Brasil que eu ia falar, porque eu acho que no vigilante, cara... Eu entendo que é uma lei, a lei ela tá macro, né? Mas ela deveria visualizar outros tipos de profissões. E não porque hoje na lei, a gente vê na lei mesmo nossa do Brasil, tem várias brechas. E nessa lei, pelo jeito, pelo que eu tô vendo, não tem brecha nenhuma. Ó, você tem tantos, tem que contratar tanto. Thiago, a mesma lei que manda prender, existe 4 para mandar soltar. Exato. Então, assim, é nós que passamos todo dia. E para vocês não tem isso agora nessa situação. Não tem. E nós trabalhamos em cima de uma lei, de uma normativa que portaria. Que nos fiscaliza, que é a Polícia Federal. Existe um setor lá na Polícia Federal que é chamado DELESP, que é o que normativa e fiscaliza as empresas de segurança. E eles nos fiscalizam. A gente não pode pôr um vigilante trabalhar se ele não tiver o curso de formação. É lei. Se eu fizer isso, eu corro o risco de perder o meu alvará e não trabalho, não poder mais trabalhar. Perde, né? Perde. E aí, então, existe para fazer o curso de formação, ele tem que ter 21 anos, ele tem que ter, no mínimo, a 4ª série, né? A gente acha que é pouco, mas
é o que pede hoje, então a gente segue a Aqui, lei. presidente. Até aqui, ó. Aí- Pode ir, presidente. É a pouco, gente- né? Mas Aí ele tem que fazer um curso de. Ele tem que fazer um exame médico lá para o médico aprovar ele para provar. fazer. Que ele tem que ter condições físicas e daí faz um exame psicológico também para ter É físicas e mentais. Aham. Aí ele passando, ele vai faz o curso, ele vai fazer treinamento de defesa pessoal, de armamento, ele vai fazer tiro, e ele vai ter aulas de jurídica e penal, para ele entender um pouco, ele sair de lá formado para poder pra ter o certificado para a gente poder contratar ele. Sim. Aí depois disso, cada 2 anos, a empresa manda ele para a escola de formação, ele passa por uma reciclagem, de 5 dias. O curso de formação hoje são 20 dias. A reciclagem são 5 dias. Então, cada 2 anos ele tem que passar e sair de lá com um certificado de reciclagem, para estar apto a trabalhar. Sim. Então, vê aí a dificuldade. A gente não contrata ninguém para fazer curso para trabalhar. A gente contrata vigilante com o curso de formação. E contrata o vigilante para realmente ele fazer o que tem que ser segurança. feito, a Exato, segurança mesmo. Exato. Né? E aí, assim, a gente está se propondo aí, nós temos uma escola parceira nossa, que é a Escola Defende, Sim. e a gente, conversando lá com o diretor lá, o Alan, ele se propôs a dar um desconto, a parcelar. Lógico. As empresas se propõem até, se ele tiver condições, Até pagar. Até pagar. paga o curso para ele fazer o curso e trabalhar na empresa. Trabalhar na empresa. É. Você vê, cara, que bacana. Então, assim, nós estamos fazendo tudo para fazer a inclusão, viu? Esse Mas feirão agora que vai... Feirão, a gente fala feirão, mas não é um processo seletivo. É um processo Ele não é um seletivo. feirão porque a gente não vai pegar todo mundo, né? Ele tem uma seleção porque nós temos uma seleção, porque se a gente pudesse pegar todo tipo de PCD, a gente pegaria. E assim, por exemplo, nós poderíamos, Thiago, até pegar, por exemplo, o vigilante que tem uma deficiência não aparente. Só que esse é até pior. Porque o que tem a deficiência não aparente, por exemplo, um cara que tem LER hoje, por exemplo. Como que ele faz? pega numa arma? Ele vai derrubar a arma, né? Ele Vai dar um tiro em alguém. Vai dar um tiro em alguém, né? A pessoa é. É complicado, né? Então, assim, você pega um camarada, por exemplo, um renal crônico, que hoje ele pode ser PCD, o renal crônico, que tem um problema renal. Mas ele vai dar um outro prejuízo para o empresário. Olha a situação. Nós vamos ter que poder contratar ele. Mas ele é um cara que, com certeza, nas crises vai ficar muito atestado, vai encostar, vai ter uma série de coisas. Você está entendendo, Vai deixar o Thiago? quadro defasado. Vai deixar o quadro defasado. Então, assim, olha a dificuldade que se cria para o empresário. E o próprio governo criou benefícios para atender esses PCDs, inclusive com muito direito, porque eu falo que o nosso SUS é o melhor do mundo, ele é mal administrado, né? Nós até falamos isso, mas ele é o melhor do mundo, cara. Os únicos lugares né? do mundo que tem. E hoje ele paga, você vê, o cara tem um benefício, e ele não quer perder realmente. Você imagina o cara hoje recebe um benefício do LOAS, ele, 1.300 e pouco, acho que está o salário, né? E aí, às vezes alguns recebem até mais, né? E aí ele complementa a renda, fazendo artesanato, fazendo uma outra situação, né? Inclusive, nós vamos pegar um amigo nosso, o Irineu, amanhã nós vamos estar no Irineu lá, que o Irineu ele é medalhista olímpico, né? Nessa área ele foi medalhista paralímpico, né? Que a gente fala, né? Paralímpico. E ele falou assim, eu vou fazer um anunciado aí no movimento paralímpico aí, nesse movimento de que ele tem ali, né? Para ver se levanta. Para se ele consegue levantar o pessoal pra gente, né? Mas assim, há muita dificuldade, viu, Thiago? Muita dificuldade. E pensando nisso, a gente procurou a FUNSAT, e a FUNSAT foi parceira nossa, está sendo parceira, e aí que a gente criou esse processo seletivo. A FUNSAT cedeu lá o local e vai participar também, e aí a gente vem divulgando aí, isso que a gente está fazendo hoje aqui com o apoio seu aí, com essa porta que você abriu, a gente vai estar divulgando e a gente quer angariar o máximo que puder. Mas se a gente conseguir, hoje estão sendo aproximadamente 100 vagas só entre as empresas que estão afiliadas aos afiliados. Só nas afiliadas. Então, se a gente conseguisse... E vai conseguir, se Deus quiser. A gente vai ficar muito contente. A gente não está fazendo isso para vir aqui na rádio, Não. dar entrevista ou para divulgar a empresa. Para falar que nós somos bonzinhos. Realmente a gente quer contratar. E Hamilton? Precisa do profissional. Agora assim, vai ter uma dúvida muito grande que eu tenho certeza de quem está nos ouvindo vai ter essa dúvida. Qual que é os critérios hoje? Porque a gente sabe que tem PCD com várias situações, várias deficiências. Qual que é hoje o critério que vocês têm de contratação? Porque isso é importante.
até mesmo para quem está ouvindo, às vezes ele não é PCD, mas ele conhece alguém que é. Fala, pô, eu conheço fulano. E já pode indicar já também. Para ser vigilante, o presidente vai falar aí, para ser vigilante. E nós temos outros critérios também. Ele precisa, se ele tiver alguma deficiência, for PCD, o que a gente pode estar contratando? Às vezes ele tem um problema de audição. Né? A lei fala até tanto. Ele tem um problema de visão, daí ele precisa usar óculos. Monocular. Ele tem nós temos um vigilante que tem um desgaste femolar, ele tem um problema na perna, mas ele anda, ele é ágil, ele trabalha com a gente já tem uns 5, 6 anos. Aí às vezes tem vigilante que perdeu 2 dedos aqui da mão aqui, da mão esquerda, ele usa a direita, ele é destro, ele pode, tudo certo. Normal. Às vezes um problema que ele tenha que possa trabalhar, tá com o braço esquerdo um pouco duro, aí sofreu um acidente, mas ele é destro, ele vai poder fazer o curso, vai poder trabalhar. Então, lógico, se a pessoa tiver o laudo de PCD e ele se sentir que ele tem condições, ele que compareça lá na FUNSAT, leve os documentos pessoais, o laudo, que a gente vai dar uma avaliada, a gente vai conversar com ele e vamos mandar para a escola. Se a escola aprovar, ele faz o curso. Se não aprovar, a gente não perde nada, nem ele não perde nada, ele vai estar tentando se inserir no mercado. Sim. Mas o PCD não é uma deficiência que a pessoa nasceu com a deficiência. Pode ser um acidente de moto, um acidente de carro, uma sequela. Pela primeira vez, em parceria com essa academia, Defende, nós conseguimos nós vamos conseguir uma lista de reabilitado do INSS que está passando para a gente. Você vê a dificuldade, nós estamos conseguindo, tentando tudo. A academia Defende, ela está habilitando agora no curso um PCD que não tem uma perna, que vai ser vigilante. Bom. Só que ele tem uma prótese muito boa. Isso que eu ia perguntar. Ele tem uma prótese muito boa, que ele joga basquete. Senão como é que vai correr atrás do ele tem a prótese dele, talvez é melhor que ele é um homem biônico, né? Ele é melhor do que talvez um cara normal. Pode dar umas caneladas boas. Sim, então assim, e conseguiu habilitar, porque o médico dele colocou ele apto para fazer o físico. Que tem o exame físico, né? O médico dele habilitou ele para a academia provar ele no exame físico. E ele realmente, ele consegue fazer todo tipo de flexão, ele consegue pular com a prótese dele, ele consegue fazer qualquer coisa que ele consiga. Então, existem essas situações, Thiago. Nós estamos fazendo de tudo, até nós estamos aprendendo muito também com essa situação. Nós estamos procurando aprender e tentando facilitar isso para que isso ocorra. Agora, existe a dificuldade de conseguir esse profissional para vir lá. E nós estamos convidando aí todos os profissionais, esse pessoal PCD que está aí, que queira votar. Até que eu tenho certeza que vai ter aquele que quer trabalhar, que quer até deixar o LOAS, que quer até deixar o outro e quer ser ele quer produzir na sociedade. Ele quer ser um membro ativo da sociedade. Ele vai estar inserido na sociedade, ele vai estar trabalhando, vai estar ganhando o dinheiro dele assim, de uma maneira honestamente, e ele vai estar ganhando mais que o dobro do que ele ganha do governo hoje. E dependendo do PCD, porque tem muitos caras que ele tem um sonho, às vezes, eu quero trabalhar em carro forte, eu quero... Ele consegue também? Consegue. Primeiro ele tem que ser vigilante, para ele trabalhar em carro forte, primeiro ele tem que ser um vigilante patrimonial, ele vai trabalhar 1 ano, aí no 2º ano ele já pode fazer o curso de... Olha que bacana, eu não sabia, eu achei que ele já poderia fazer o curso direto. Não, ele tem uma extensão. Ele tem um outro curso. Transporte de valores, aí depois ele tá... Ele faz uma extensão de transporte de valores. Aí, você vê que legal? Nós temos empresas de transporte de valores filiadas ao nosso sindicato que também vão estar contratando. Que também vai contratar. Vai contratar também. Entendeu? Porque eu acho que todo mundo tem um sonho. Você, no nosso ramo, segurança privada, você é vigilante, você quer ser um bom vigilante, você quer ser vigilante no banco, aí você quer ser um supervisor de segurança, você quer ser um gerente de segurança, então você busca dentro da área. Tem gente que se qualifica e estuda dentro se especializa no assunto e se for competente, ele vai conseguir, ele vai... Tira por você, né, Hamilton? Você começou já como... Você começou como vigilante ou você não? Falou, não, eu tenho um sonho... Coincidentemente, eu tenho uma história que eu comecei a trabalhar... Conta aí, cara, que é legal. Eu acho que toda a história de... Por isso que o nome é Papo de Empreendedor, que é a nossa principal ideia. Lógico, aqui a gente está incentivando isso, porque isso é empreendedorismo também, você atribuir as pessoas no mercado.
Mas uma das maiores missões do Papo de Empreendedor é a gente fazer isso. A gente contar a história das pessoas para que você motive. Porque hoje a gente está vendo muito nas redes sociais. Cara, os maiores motivadores hoje de pessoas são os caras de sucesso. Você pega, por exemplo, um Pablo Marçal da vida, o que aquele cara está motivando na vida das pessoas é muito grande. Não só ele, como vários outros coaches aí estão fazendo. São pessoas que tiveram sucesso na vida e ela entendeu que se ela dividir o conhecimento que ela adquiriu, se ela repassar para as pessoas como que ela começou, as batalhas que ela passou, muitas das vezes pode fazer com que a pessoa deixe de ter esse medo, porque tem pessoas que têm medo de empreender, né? A pessoa fica com medo de empreender e fala, não vou, eu tenho medo, pô, eu vou investir o dinheiro e vou quebrar, ou então será que vai dar certo? Então a gente precisa tentar. Eu acho que assim, eu comecei lá em 1999, eu trabalhava de leiteiro, entregar leite na cidade, lá leite de saquinho. Aqui em Campo Grande? Lá em São Gabriel. Ah, em São Gabriel. Aí eu entregava leite num frigorífico e lá tinha vigilante. Aí eu passava lá, conversava com o vigilante todo dia e tal, o dia que eu ia entregar leite. Aí eu falava, eu achava legal, né? O cara ali com um uniforme, com uma arma, trabalhando e tal. E aí eu pedi para ele, como que faz para ser vigilante? Ele falou, você tem que fazer um curso e tal, assim, assim. Inclusive a empresa aqui está precisando de um vigilante. Aí eu falei para ele, você arruma para mim? Ele falou, arruma. Aí ele arrumou, a empresa entrou em contato, mandou eu fazer o curso, fiz o curso, saí daqui e fui trabalhar. Trabalhei 3 anos como vigilante. Lá em São Gabriel mesmo? Lá em São Gabriel. Aí eu saí e comecei a trabalhar por conta, né? Fazendo um serviço por conta. E aí depois eu acabei entrando numa empresa lá. Mas pode? Fazendo portaria. O vigilante ele pode fazer? Se ele tem um curso de vigilante, ele pode fazer? Não, por conta não. Eu trabalhava num outro serviço, fazia um outro tipo de serviço. Tá. Abri uma empresa minha de transporte lá. Tá, entendi. Tinha uma Kombi lá e fazia transporte para essa empresa. Uhum. Aí essa empresa precisou de vigilante, de portaria. Aí eu fui indicar a empresa que eu trabalhava. Aí o gerente lá falou, não, mas a empresa quer contratar alguém daqui mesmo para fazer só portaria. E eu fui conversar com o dono da empresa, um dos donos. Aí ele gostou da minha ideia, pediu para mim fazer um plano de trabalho, um projeto para mostrar para ele. E você, a cabeça... Eu já vi ali uma oportunidade. Eu só sabia escrever, eu não tinha um computador, não sabia nem como que mexia, como que ligava o computador. Eu peguei e fiz um rascunho lá, pedi para uma pessoa lá, lembro dela até hoje, e tenho muito respeito, muita amizade por ela ter feito isso por mim. Ela, na hora do almoço dela, ela pegou aquele rascunho meu e lançou tudo lá, escreveu, fotografou e imprimiu e eu fui lá levar. Cheguei lá e falei, não, manda entregar aqui. Mas você conseguiu fazer bonitinho ou daquele jeito sem a experiência, mas com amor? Eu escrevi lá e ela, o que eu tinha que fazer, o que eu achava que devia ser feito, como que tinha que ser feito e tal. E aí mostrei umas planilhas já para ele poder fazer os controles. E aí ele fui entregar para ele, ele mandou deixar. Hoje ele é meu amigo, é um baita de um amigo meu hoje, essa pessoa. E aí ele pediu para deixar lá. Eu falei, não, eu quero entregar porque eu quero explicar para ele também. Fiquei umas 3 horas lá esperando até que ele me atendeu. Aí eu fui, expliquei para ele, mostrei, expliquei, olhei, ele achou interessante e me deu a oportunidade. Caramba. E aí eu trabalhei lá durante uns 3 anos até que a nossa empresa hoje, a Estilo Segurança, foi criada lá em São Gabriel por outras 2 pessoas. E aí eles me denunciaram junto à Polícia Federal, porque o que eu fazia controle de portaria, segurança. Eu tinha uma empresa, tudo certinho, só não tinha autorização da Polícia Federal. Sim. E aí me denunciaram, a Polícia Federal foi fiscalizar, deu 30 dias para regularizar. E aí eu tive que parar, não consegui regularizar. Aí eu procurei para entrar de sócio nessa empresa, e eles não aceitaram. Aí procuraram para vender. Daí esse meu amigo, que era dono dessa empresa, ele pediu para mim o que eu podia fazer. Daí eu falei assim, comprar uma parte da empresa, mas eu não tenho dinheiro. E aí ele falou, quanto que precisa? Daí eu falei, para comprar, a empresa toda precisa 100 mil reais na época. Para comprar ela toda? Toda. E aí para comprar, daí ele falou, eu te ajudo a comprar, nós temos que comprar pelo menos a maioria, 51%, ele falou. Quando que você pode me devolver esse dinheiro? Eu tinha uma casa que eu tinha comprado, estava paga, só que não tinha documento nenhum, ele tinha que fazer a BITS, essas coisas tudo lá para poder financiar ela. Sim. Eu falei, acho que num ano eu consigo te devolver. Aí ele me emprestou o dinheiro, eu fui e comprei a parte da empresa
e comecei a trabalhar e fui aprendendo. Eu não sabia o que era e-mail. Eu via falar a palavra e-mail, achava bonito, mas não sabia o que era. Aí entrei lá, comprei a parte da empresa, comecei a tocar. Com a cara e a coragem. Mas já comprou empresa com funcionário, não? Ainda tinha uns 6 ou 7 funcionários lá com os contratos, mas todos os contratos que tinha dava prejuízo, né? Sim. E a gente foi trabalhando, foi buscando, foi aprendendo, foi correndo atrás daqui, dali, aprendendo. A primeira coisa que eu fui aprender é passar um e-mail, fazer um e-mail. Aí depois fui aprendendo, eu trabalhava só eu e o meu filho. Meu filho, eu era gerente, eu era financeiro, eu era RH, eu era faxineiro, né? Era tudo lá na empresa. Né? Uhum. E aí fui aprendendo, fui buscando, pegamos um serviço, pegamos outro. Aí já você se sente a pessoa mais importante do mundo, porque você está fazendo tá exercendo alguma coisa legal, alguma coisa que... E tá dando retorno. E aí começou a dar retorno, eu fui aprendendo a trabalhar, trabalhei um tempo, foi melhorando, aí fui aprender a mexer com licitação, não sabia o que era, tem que fazer um curso. Que é chato, né? Fazer um cadastro aí e tal. Paguei uma pessoa para fazer, ela me deu o cano, não fez. Tive que pegar uma outra aí, fez. E a gente começou. Caramba, foi para 100 funcionários. A gente trabalhava, rodava. E isso em São Gabriel ainda? Rodava esse estado inteiro, daí começou a pegar serviço no estado inteiro. E aí, depois vinha abrir um escritório em Campo Grande. Sim. Aí eu vinha para cá, ficava a semana toda aqui, só ia para casa levar a roupa suja para lavar e passar o final de semana. Daí eu falei pro meu sócio, daí, Marcelo. Então, esse sócio é o cara que te arrumou a grana, ou não? Não. Esse sócio ele entrou também, de gaiato. Não tinha nada, ele entrou porque não precisava alguém para comprar uma parte e não tinha, daí ele foi e comprou. Ah, tá, legal. E ele ficou trabalhando, ele é técnico agrícola, trabalhava na aviação agrícola, ficou trabalhando, e eu cuidando da empresa. Aí começou a crescer, desenvolver, daí eu cheguei e falei para ele, ô Marcelo, agora você vem trabalhar na empresa ou você paga alguém para me ajudar, porque eu não estou mais dando conta. Quando começou a crescer, o negócio está ficando bom. Eu tinha mais de 100 funcionários. Aí quando eu tinha 10 funcionários lá em São Gabriel, no começo, eu tinha uma renda de R$100 cada funcionário, ganhava por mês, aí eu fazia os cálculos lá, dava R$100. Porque não é pouco, né? Você ganha no montante agora aí por... eu fazia a conta, se um dia eu tiver 100 funcionários, eu vou ganhar 10 mil por mês. E aí eu corri atrás dos 100. Conseguimos 100, a gente parou. Eu lembro até hoje que quando a gente conseguiu 100, eu falei pro nosso pessoal, eu falei, vamos parar e vamos esperar para a gente ganhar uma experiência, para a gente poder operacionalmente entregar um bom serviço. Aí paramos, trabalhamos um tempo, agora nós estamos preparados para ir para 200. Aí a gente foi para 200. Aí o Marcelo veio e aprendeu a trabalhar, porque ele não sabia também nada de segurança privada. Aprendeu, e eu tive uma facilidade, porque assim, eu sempre conversei, tratei o vigilante, e trato até hoje de igual para igual. O vigilante vem lá na empresa para conversar comigo, só não atendo ele se eu não estiver lá. Senão eu atendo todo mundo, eu converso com todo mundo, eu tenho uma relação muito boa, tenho muito respeito, e eu falo para eles, eu sei como é que funciona, então não adianta você vir querer... muitos anos, quantos anos já está de... eu já fui, isso foi em 99 que eu trabalhei, que eu entrei lá. Aí depois que eu comecei a empresa foi em 2008. 2007 para 2008. Mas o tempo que você começou conta como experiência, né? Para 20 e poucos anos aí. Sim, até hoje, eu falo com meus filhos, eu tenho 3 filhos, os 3 trabalham comigo, a minha esposa nunca trabalhou lá, mas trabalhava em outro setor. Você vê que legal? E me deu muito apoio sempre, que se você tiver uma esposa que te boa, ajuda, alguém que vai embora, né? Vai embora, você vai embora, alguém que te colabore, e a minha esposa sempre foi muito parceira com isso. Hoje a gente desfruta de um conforto, de uma qualidade de vida, mas a gente já ralou muito, a gente já comeu muito sal já, né? Muito sal. Então, eu falo para todo mundo, para meus filhos principalmente, eu falei, eu já passei muito longe da onde eu sonhava chegar um dia, né? Só que eu não deixo de sonhar, eu vou... Lógico, pode ir mais, pô, porque, né? Mais, só que assim, o principal que eu acho que Thiago, é a gente sempre respeitar as pessoas. Eu sempre trabalhei, a gente conseguiu chegar até aqui, a gente não tinha nada. Eu tinha essa casa lá que eu financiei para pagar a empresa, que eu terminei de pagar ela agora há pouco tempo. As parcelas do financiamento. Sim. E aí a gente sempre fazendo a coisa correta, respeitando o trabalhador, o vigilante, dando o máximo e trabalhando. Eu quero ganhar o dinheiro, mas eu quero ganhar o meu, mas a nossa empresa eu tenho uma honra de falar que a gente nunca pagou salário um dia atrasado.
Sim, A que gente bom, nunca cara. pagou- Parabéns. A gente nunca pagou 13º atrasado, nunca deixou vencer férias. Até adiantado, né, meu? Então a gente leva isso, a gente ajuda o vigilante, às vezes vem lá com uma situação, se a gente tem condições, a gente ajuda, faz o que pode. Eu quero fazer uma pontinha aqui para falar uma curiosidade que o Hamilton não contou. O Hamilton foi vigilante numa empresa. Ah, Quero mandar um abraço para ele, pro Luciano, nosso amigo, que ele foi. O Hamilton foi presidente do sindicato do patrão dele. O patrão dele, ele trabalhou numa empresa de segurança que foi filiado ao nosso sindicato. Sim. E ele veio a ser o presidente do sindicato. É uma coisa assim, ele chegou, ele foi funcionário numa empresa que era filiada ao nosso sindicato. E hoje ele é o presidente do sindicato. E assim, hoje o Hamilton, você vê, é uma das empresas mais estruturadas, né? Porque eu estou na frente dele, mas assim, eu trabalhei em outras empresas de segurança, hoje estou em outra empresa. E é uma das empresas mais estruturadas do Mato Grosso do Sul, né, vale milhões hoje a empresa dele, né? E realmente é uma história muito bonita. Ele fala pra gente, foi leiteiro, pessoa, daí foi em segurança e chegou. Você vê uma coisa. E hoje você vai ver a empresa dele, é uma mega potência. Você vê o prédio que ele tem lá hoje, vale milhões, né? Tem mais de 500 funcionários hoje, Hamilton. Tem uns 650. E isso numa das empresas, que hoje eles não têm uma empresa só, tá? A segurança é uma das empresas. Eles têm outras empresas, tanto ele quanto o Marcelo. O Marcelo hoje está na telefonia também, né? Hoje o Marcelo está super bem, também tem empresa de telefonia. Os caras estão crescendo, cara. Que bom, Os caras bombou. Os caras hoje têm várias empresas, várias coisas. Então, A gente trabalha, né? trabalha Hoje, você vai lá na minha empresa, se você chegar lá todo dia, 7 horas, eu estou chegando lá. O primeiro, o segundo que chega é eu, o Marcelo, a gente chega cedo. A gente não deixa de... não dorme, né? Não dorme no ponto. A gente continua trabalhando. Eu não quero deixar... Eu falo assim, eu não quero atingir 1000 funcionários, ou se é para nós voltar daqui a pouco para 400, a gente não tem problema, mas a gente quer manter a empresa bem estruturada, pagando o salário em dia, respeitando o trabalhador e as oportunidades aparecem. Sim. Você crescer, né? Não, e uma outra coisa que você falou lá atrás que é muito importante, a gente saber tratar bem as pessoas, saber valorizar as pessoas. Porque eu entendo, eu fui gerente de loja há bastante tempo também, tive empresa durante 10 anos, eu entendo que quem perde é o funcionário que é ruim. Não é, gente. Às vezes aquele cara que você trata bem e o cara precisa de uma férias, fala, cara, olha, eu preciso viajar com a minha família, isso acontece, estou dando um exemplo, tá? Preciso viajar, talvez lá já aconteceu, olha, eu preciso viajar com a minha família, eu preciso de 15 dias. Ou então, vamos colocar 10 dias? E o cara é seu funcionário, você fala, não, cara, beleza, vai lá, tira os 10 dias, depois você cobre esses dias aí, né, assumindo folga de outro, beleza. E a empresa vai lá e faz pelo cara, beleza. A primeira coisinha que ele sente insatisfação, às vezes por coisa da cabeça dele, ele quer sair falando mal da empresa, ele quer sair queimando a empresa, e aí às vezes o cara pede conta, o cara sai bravo e tá, e depois lá na frente, a hora que ele coloca a cabeça no lugar, aí ele começa a olhar todos os pontos, aí ele fala, pô, a empresa é assim, 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 não atrasa salário, o cara é bacana, pô, um cara que tem contato direto com a gente, é um cara simples, porque dá pra ver que você é um cara simples. A simplicidade não vem do cara não ter dinheiro, a simplicidade vem do cara ser simples mesmo, entendeu? De ter um coração bom, um cara que trata todo mundo bem, a simplicidade é isso. Eu sei porque todo dia aí, muitas das vezes você vai em casa de gente milionária, cara. Você chega lá, uma mansão do tamanho do mundo, a hora que você chega lá para entregar alguma coisa pro cara, o cara te chama para tomar café. Ô, meu amigo, e aí, como é que tá? Pô, tá um solzão hoje nesse cara, hoje tá tenso. Entra aí, pô, vamos tomar um café. Aí você olha aquela casona, assim. Então, quer dizer, isso é legal, porque é um cara que é simples, né? Então, quem perde é o funcionário. E aí você pega a sua história de vida desde quando você começou, eu tenho certeza que a cereja do bolo é a simplicidade, a humildade, a forma correta que você trabalha, tratando as pessoas bem, o caminho de sucesso. Eu trabalhei lá no começo da minha vida, trabalhei de empregado para pessoas que tratavam a gente muito mal, assim, que não respeitavam o funcionário, que, sabe, atrasava salário. E estão bem hoje? E hoje estão lá. Eu nunca tive mágoa ou raiva dessa pessoa. Não. E eu nunca tive intenção de prejudicar a pessoa. E eu, assim, no meu coração, na minha mente, não tem espaço para mágoa. Eu sou da mesma forma. Você pode até ficar com, às vezes... Fica aí uns 2, 3 dias aí, depois passa. Eu vou ocupar o gente. Eu falo assim, a gente tem que ser o melhor. Se você for um gari, seja o melhor gari. Se você é vigilante, seja o melhor vigilante. Se você é empresário,
seja o melhor. Se você é um radialista, seja o melhor. E a gente tem bons e maus profissionais em todos os segmentos. Só que assim, eu falo assim, quando eu sou um bom empresário hoje, eu fazendo o bem, o melhor, eu vou ser, primeira coisa, eu vou estar sendo bem para mim. Sim. Se você é vigilante, você trabalha bem, você faz a sua parte legalzinho, primeira coisa, quem vai ganhar com isso? Você, o profissional. Depois a empresa ganha, o cliente lá na ponta fica satisfeito. Então, se eu sou bom, eu tenho que ser bom naquilo que eu faço, em tudo, né? E aí, na sua casa, na sua família, principalmente, tem que ser bom na família. Não adianta eu ser porcaria, né, na família, usando um linguajar sim, meio inadequado, mas eu sendo uma pessoa má na família e eu queria dar exemplo lá fora. Então, acho exatamente, que a pessoa começa na família. Exatamente. Você tem seu filho, eu tenho 3 filhos já criados já, o mais novo já vai fazer 30 anos. O mais novo tem 30 anos? Vai fazer 30 Pô, bicho, teve filho anos. com 16, 15 E aí anos. eu, assim, é uma coisa que eu procuro passar para os meus filhos. Eu tenho uma neta agora, já com 2 anos e pouco, vai ter mais um daqui uns dias. Então eu falo, às vezes eu chego transbordado de alegria. De alegria, porque é uma coisa, um sentimento inexplicável. Legal. Fala, mas só quando você sente que você sabe o que é mesmo. Então, assim, é uma coisa que a gente não pôde. Lá atrás eu não tinha condições de poder fazer pelos meus filhos o que eu posso fazer pela minha neta agora. Sim. Mas eu posso fazer pelos meus filhos agora, eu tenho feito, o que eu posso fazer por eles. E eu quero que eles sejam melhor do que eu quero que eles sejam bem, anos à frente do que eu pude ser. Eles tiveram uma oportunidade, todos eles fizeram faculdade, então eles têm condições de ser. Eu não, eu tive a oportunidade de estudar, de fazer 4ª série. A gente quer passar para os nossos filhos a expertise, conhecimento, experiência, porque a gente não quer ver ralar da forma que a gente ralou, porque vamos falar, a gente veio de uns tempos mais difíceis, que é onde a gente, para chegar onde chegou hoje, teve que batalhar bastante, né? Teve que ralar muito. E muitas das vezes nossos pais, eu falo isso até pelo meu, não tinha aquela expertise, aquela forma assim de ser um coach com o filho. Porque, cara, eu costumo falar para todo mundo, olha, eu não educo meus filhos, eu treino para ser homem futuro, para ser verdadeiros homens. Porque se a gente só educação é importante, mas você tem que treinar o cara para a vida. Cara, esses dias eu escutei uma frase de um cara falando, o que será do nosso Brasil quando os cabeça branca morrer? Já pararam para analisar? O que será do nosso Brasil quando esse cara morrer? Esses caras que eu digo, é até a gente também. Eu também já estou com cabelo branco, barba branca. Porque, cara, essa gurizada que está entrando agora aí, que você pega... Você pode pegar aí de 2000 para cá... Os de 35 anos para cima aí já tá ficando complicado. Vamos colocar 2000 para cá. Vamos diminuir aí um pouco mais. Mas você pegar essa galera de 2000 para cá, cara, tem muita gente aí muito fraca. Como que vai segurar o Brasil? Segura como? Né? Se alguém quiser tomar o nosso país, como é que vai ter aqueles caras? Porque você pega aqueles caras de antigamente, eram os caras saco roxo mesmo, entendeu? Ponta firme. Você pega a gente, é ponta firme. Vai pra batalha, vai pra guerra, né, antes? Porra, eu antes mesmo, a gente já... Nossa, cara, já aprontamos cada um aí pra gente lutando por um Brasil melhor, trabalhando certinho, querendo um Brasil honesto, sem corrupção... Né, antes, quantas vezes, cara, a gente... continuando, né? Dia 1º agora de maio, nós estamos aí nas ruas. E a gente sempre nas ruas e tal, lutando. Por quê? A gente quer um Brasil legal, a gente quer um Brasil bom para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente quer deixar legado, cara. E essa gurizada de hoje em dia, que eu falo gurizada, incluindo as mulheres também, essas meninas aí, não tem noção o que é um Brasil sendo dominado por políticos ruins. O Brasil se perde, o que vai virar da gente? Vão virar escravo do político. Thiago, e uma coisa, só um pouquinho, uma coisa que eu falo, eu ouço dos empresários, você vê, o Hamilton tem uma história linda, e outros empresários, eu ouço lá dos outros empresários, a maioria com histórias muito bonitas de empreendedorismo, que chegaram hoje a ser empresários grandes no ramo da segurança e em outros ramos também. Mas eu vejo a dificuldade como que é ser empresário no Brasil. Hoje, ser empresário no Brasil desses camaradas é ser herói. O cara vê
o cara tem uma mansão, o cara tem uma caminhonete, o cara tem isso, mas não sabe que o cara passa todo dia para manter isso, para manter esse padrão de vida, porque e a cabeça, milhão, com 600 funcionários? Sem empreendedor no Brasil, com as leis que nós temos, com Muito os difícil. políticos que nós temos, com a segurança econômica que a gente tem, Thiago, e jurídica, hein, Thiago? Agora, a segurança jurídica tem abalado demais a gente, inclusive nessa situação que nós estamos falando hoje aqui. Então, assim, eu parabenizo o Hamilton, os empresários do Sindese, os outros empresários de outros segmentos, porque ser empresário no nosso país do jeito que está hoje é ser muito herói, cara. É ser vencedor mesmo, de verdade. Hamilton. E a questão política, né, Thiago? Antes a gente não... Nosso programa, a gente fala de alguns tópicos, tá? Principalmente política, a gente gosta de falar, porque faz parte do empreendedor. Não... E isso que o Anderson falou é verdade. Tem uma dificuldade. Então, muitas das vezes eu pergunto, porque eu quero entender a dificuldade, até para quem está lá, entender que não é só você não ter medo e ir para cima. Você não pode ter medo, você tem que ir para cima e você tem que entender que vai vir alguns leões todo dia aí. A batalha é grande, cara. Você não consegue andar de carro de 200 mil fácil, né? Mas enfim. E a gente, acho que a política faz parte da nossa vida. A gente não pode... Eu tinha um pensamento e hoje eu tenho outro. Eu acho que a gente tem que pensar, procurar escolher o melhor. Hoje eu penso, o que eu penso que é melhor para o país hoje, há 20 anos atrás eu não achava que era o melhor hoje. Então a gente estava sendo roubado e não sabia, né? Você tem que procurar ler, procurar ver. Tem muito vídeo bom, tem muita coisa boa na internet, né? Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Eu procuro ver muito vídeo, ver muita coisa boa. E quando você vê uma coisa ruim, eu procuro aprender, procuro tirar proveito até das coisas ruins. Lógico, porque eu não vou fazer isso que é ruim, então eu já sei que faz ali, é ruim, não vou fazer. Então, assim, acho que a gente tem que, no geral, todo mundo, não falo só do vigilante, o povo brasileiro, no geral, a gente tem que procurar escolher bem as pessoas que vão representar a gente, porque depois que essas pessoas que fazem as leis lá, essas pessoas que vão dizer o que a gente vai fazer, o que a gente vai ter que pagar de imposto. Administra a nossa vida de certa forma, né, cara? Certeza, totalmente. Que a gente paga. Hoje a gente paga IPVA, a gente paga pedágio. Sim. Para que é o IPVA? Exatamente. Então, é umas coisas que é bem... As nossas Nós leis estamos também, sobretaxados, né? Taxados as nossas 2, leis 3 também, vezes. Hoje a lei no Brasil, eu sou daquele tipo que se a gente escreveu aqui que pode, se não pode, não pode. Não tem meio termo. E as nossas leis hoje é interpretada. O cara lá, o ministro do STF, ele interpreta do jeito que ele achar que é, e é aquilo que vale, e nós não podemos fazer nada, temos que aceitar e deu. Sim. Então acho que a gente tem que começar a olhar com mais carinho e não votar porque a gente é obrigado a votar. A gente tem que usar o nosso direito de voto, mas vamos escolher bem, que nem quando eu contrato um vigilante lá, eu faço uma entrevista com ele, eu procuro. E quando a gente vai votar, a gente devia fazer a mesma coisa. Olhar a vida da pessoa, se vale a pena, se merece o nosso voto ou não. Exatamente. Não votar para quem é o melhor na pesquisa. E isso acontece muito, né? O cara vai por pesquisa e tal, ele não analisa. Ele não quer perder o voto, diz que, né? Então, cara, isso que eu acho engraçado. Diz que não quero perder o voto, quero votar em quem ganha. Eu mesmo vim para candidato. Aí quem ele sabe se ele ganhou porque ele votou no cara. Sabe qual que era a maior pergunta? O que mais o pessoal perguntava quando você ia pedir voto? Mas e aí, cara, você acha que você tem chance de ganhar? Porque o cara, eu falo, lógico, para todo mundo, eu falo, cara, com certeza. Só que eu sabia que era difícil. Deputado federal, no mínimo aí, você tem que ter pelo menos 1 milhão aí para você fazer uma campanha boa, rede social, isso e aquilo. Ou você ter um Bolsonaro que ele vem, te abraça e fala, vota em mim. E mesmo assim é difícil. A gente teve um candidato aí de Dourados mesmo, que o Bolsonaro abraçou ele, pediu voto para ele. O cara teve acho 40 mil votos, não foi? 40 mil, teve dificuldade de ter. Lógico que não era um cara que não tinha uma imagem que agradava ao pessoal da direita, mas ainda teve 45 mil votos, eu acho. 40, 45. Então, é difícil você vir. Imagina eu, sem grana nenhuma, sem gastar dinheiro, sem viajar ao estado. Você fazer praticamente 2 mil votos não foi fácil. Mas as pessoas vinham e perguntavam, mas e aí, você acha que você vai ganhar? Agora, se pega, as pessoas começam a se interessar. Eu entendo que hoje teve um vórtice muito grande já no Brasil. As pessoas, igual você falou, não se preocupavam.
Cara, pra gente era o cara que ele ia gerir só as contas da educação, segurança, isso e aquilo, e dar uma terra para um, ou fazer isso e aquilo, ir em reuniões para fora do país, fazer alguns acordos de exportação, importação. A gente achava que era isso só e estava tudo certo. Então, depois que veio o Bolsonaro para cá, ele começou a fazer com que a gente quisesse entender sobre política. Né? Então veio, independente, tem gente que não gosta do Bolsonaro, mas e aí? Ela começou a querer entender de política depois que o cara veio. Ela começou a pesquisar tanto de a política. esquerda quanto a direita. Todo mundo começou a querer Porque hoje pesquisar. todo mundo sabe o nome de política, sabe o nome de... Eu acho que eu tenho que querer o bem do meu país, né? Exato. Se eu querer o bem do meu país, eu vou querer o bem dos meus filhos, dos meus netos, né? Da minha família, dos meus amigos, de todo mundo, né? Exatamente. Mas, Tiago, nós estamos aí, dia 28 de abril, né? Agora, sexta-feira, agora, no período matutino. Nós vamos estar na FUNSAT, eu vou estar lá também, junto com a Sandra, que é a nossa secretária executiva, Sim. fazendo a pré-seleção. As empresas de segurança, todos com seus recursos humanos, estarão lá. Vamos ter um stand para cada uma lá, dentro da FUNSAT, para poder fazer a seleção desses pessoas com deficiência, que fala agora o termo correto, né? Pessoas com deficiência. Antigamente não era. Não, era outra. A nomenclatura mudou, né? Esse negócio de politicamente correto vai mudando. Vai mudando. E aí, assim, mas nós estaremos lá fazendo essa seleção aí, esse processo seletivo de pessoas. E eu conto muito aí, ó, pessoal da audiência, vocês, Tiago, puder ajudar a divulgar isso pra gente, né? Falar. Porque até é um serviço de utilidade pública, né? Lógico, São pô. 100 vagas aí ofertadas para pessoas que queiram ingressar no mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente fica assim. A gente vê esse pessoal que fica, às vezes, pedindo na rua, muitas vezes que é PCD aí, e tá falando que não tem emprego. Nós estamos ofertando 100 vagas. E ele pode ganhar até quantos? Já, inicial dele é R$3.000 quase. Até- Pode ganhar até 3 mil. Com ticket, com benefício, com risco. Não, né? e detalhe, né? Ele tem a oportunidade de crescer dentro da empresa, pô. Tem. O cara Pode que chegar trabalha supervisor, pode chegar... Por exemplo, se ele vai para uma empresa de transporte de valores, se ele tiver condição, ele pode até mesmo para um carro forte, que hoje ganha mais de R$5.000, R$6.000, acho que um carro forte. Não, isso entendeu? é bacana. A gente agradece aí a oportunidade que você está nos dando e dizer da importância desse trabalho, né, que é divulgar, através dessa sua iniciativa, a gente consegue chegar a muitas pessoas. Sim. E quem sabe atingimos atingir a meta. A meta que é poder contratar essas pessoas. Não, e outra, isso aqui a gente sabe que é muito importante, mas tem outro ponto que é muito importante, que é o Sindesv, né? Porque qual que é eu até gostaria que você explicasse para quem está assistindo, para entender que hoje tem alguém que olha pelos vigilantes. Então, assim, qual que é o trabalho fundamental hoje do Sindesv, né? Do Sindesv. O Sindesv, na verdade, a gente é o sindicato patronal. Sim. Existe o Sindicato laboral. Sindicato laboral, são 3 no estado. E tem o Sindesv nosso, que é o sindicato patronal. Então a gente... O patronal faz o quê? O patronal, ele defende os interesses das empresas. Não que a gente não defenda o interesse do trabalhador, porque o trabalhador é nosso funcionário. A gente Lógico. Pega, então a gente quer ver o trabalhador bem. E o laboral, ele busca mais. Ele defende o direito do trabalhador lá. E a gente, quando a gente tem uma negociação coletiva, por salário, aumento de salário e tal, a gente faz as nossas reuniões lá e a gente sempre chega num acordo, num bom termo lá. Isso é importante, né? É importante. A gente vem há vários anos aí com os 3 sindicatos que tem na negociando super bem, né? E a gente vem negociando bem, a gente tem tido assim, boas negociações, um diálogo muito bom, porque não tem tido... greve, não teve greve, né? Nos 2 mandatos do Hamilton não tivemos greves. A gente vem conseguindo fazer isso. A gente tem que dar reajuste, tem que aumentar o salário e tal. A gente pensa também, não adianta nós aumentar para 5 mil, que seria ótimo para o vigilante, mas quantos vigilantes ficariam desempregados? Porque quem paga lá, tem que pensar na outra ponta. Isso mesmo. A mesmo. pessoa que nos contrata, que paga, para ele é difícil também, né? Então é um serviço que a gente busca sempre o meio termo, né? Busca sempre... Nesse mandato do Hamilton, nesses 2 mandatos, agora está indo para o 2º mandato, já no primeiro ano do 2º mandato do Hamilton, que são mandatos de 4 anos aí,
o Hamilton ele fez uma coisa muito importante, que ao trazer essas empresas de segurança privada, esse transporte de valores, ele conseguiu que os 3 sindicatos laborais fizemos um trabalho de conscientização. Certo. Porque assim, o laboral, você sabe que nós tínhamos essas brigas de sindicatos laborais, né, da CUT, dessas federações e tal, mas e o sindicato é muito atuante, o sindicato laboral dos vigilantes aqui, tanto qualquer um dos 3, são muito atuantes. Mas o Hamilton conseguiu fazer com que eles entendessem que não era só dar um salário muito alto, era dar grandes benefícios, era também a manutenção desse emprego, desse trabalhador. Lógico. Com condições adequadas, porque, como ele falou, na outra ponta tem o contratante, que hoje não é qualquer empresa, infelizmente não é qualquer empresa que pode ter um segurança privado. Sim. Hoje, para você ter um posto, muitos por exemplo, querem, mas muitos nem querem. Não, todo mundo quer, né? Você não queria ter um segurança na sua casa? Lógico que você queria. Um vigilante, todo mundo queria. Ter um vigilante lá, uma guarita, se você pudesse ter para cuidar da sua casa, você teria. Se você tivesse condição financeira, com certeza. Então, assim, mas hoje, para você ter um posto 24 horas, são mais de 20 e poucos mil reais para você ter um posto 24 horas. Então, você imagina quanto que uma empresa tem que arrecadar hoje para pôr um posto de segurança. Então, não é muito, não é? Você está entendendo? Fácil, não é fácil. Então, se você aumenta muito o salário, isso cresce também. São benefícios, você é muito... Então, assim, o Hamilton ele fez uma coisa muito bonita que conscientizou também o laboral, que a gente daria um salário justo, mas também e qualidade de vida. Hoje nós temos cartão de saúde, nós temos uma empresa que trata o trabalhador no primeiro momento, que paga o exame médico. O trabalhador nosso hoje ele tem um auxílio saúde muito bom, não é um plano de saúde mega, mas é muito bom, atende muito bem a família dele. Então, eles têm uma condição hoje muito boa. Viu, Thiago? E mesmo assim, a gente tem trabalhado nessa conscientização do laboral e foram anos que não tivemos greve. Nós sempre tínhamos greve nos bancos, sim, tínhamos greve. Hoje tem greve os bancários, não os vigilantes. Não os vigilantes. Mas nós tivemos aí muitos anos, graças a Deus, foram muitos para o nosso estado. Nosso estado, no período do mandato do Hamilton, do Major, do Igor, também tive como diretor no primeiro mandato. Né? Então, a gente está muito feliz aí e convidamos todo mundo aí para esse processo seletivo PCD, Thiago. Vou fazer um material depois, tem a data certinho. Isso, sexta-feira agora. Como que é o nome mesmo da sua empresa? Estilo Segurança. Estilo Segurança. Estilo Segurança. Então, pessoal, quem quiser fazer um orçamento, tá, com o Hamilton, não sei, passar com o Hamilton direto mesmo, da Estilo Seguranças. Tenho certeza que é um cara aqui que está de portas abertas para fazer excelentes negociações e entregar o trabalho dele, que eu tenho certeza que é de excelência, né? Não é à toa que está onde está. É isso aí. E quero agradecer vocês por ter vindo. Faltou mais algum recado, não? Não, acho que Acredito que não. Isso, né? É realmente falar desse. E nós queremos falar também, Thiago, já que você falou na parte de contratação. Nós vamos começar uma campanha agora, né, assim que acabar o PCD. Você sabe do acidente que teve lá, do matador que matou as crianças lá, né? E isso repercutiu a nível nacional. Sim. Nós vemos mães orando nas escolas, se preocupando com a segurança dos filhos. E hoje eu quero falar para você, político, para você, prefeito de cidade, para você, dono de escola privada, né, escola particular, que contrate segurança privada. Que faça a contratação das empresas de segurança privada. Porque muito mais barato. Por exemplo, um prefeito hoje, é muito mais barato ele contratar uma empresa de segurança privada para fazer uma segurança de uma escola do que ele colocar o guarda municipal. Do que ele fazer um concurso público e pagar salários que é da categoria lá. Ou ter que retomar um cara que já está aposentado. Então, assim, contrate. São pessoas treinadas, habilitadas e com vários treinamentos extras aí que podem fazer a segurança das escolas, tanto ostensiva como preventiva. Né? Então, assim, prefeito das cidades do Mato Grosso do Sul, procure o Sindesio-MS para que indique as melhores empresas do estado do Mato Grosso do Sul para estar trabalhando com vocês aí. Show de bola. Isso, porque agora com esse incidente que teve, as escolas, saiu todo mundo procurando se proteger imagina. E aí com essa correria tem muita gente que não tem essa informação o que é uma empresa de segurança privada legalizada, apta a trabalhar. Porque se eu contrato uma empresa clandestina, eu posso ter mais problemas do que eu tenho hoje. Então procura, quando se for contratar, a gente está à disposição, mas não precisa ser a nossa empresa. Mas procura uma empresa credenciada junto à Polícia Federal, uma empresa apta a
praticar o... Que vai entregar um serviço de qualidade, né? Isso. Não Até, vai dar Thiago, problema depois. Até, Thiago, se você quiser depois fazer uma outra rodada sobre esse assunto das escolas, da segurança nas escolas, na segurança, Vamos fazer. né? A gente traz outros empresários junto com a Milton, trazemos o Major, Vamos fazer. trazemos o Edilson, trazemos outros empresários da segurança para falar de segurança nas escolas. Vamos fazer. Vamos Né? fazer, vamos marcar Tá bom? com eles. A gente traz outros empresários para falar sobre isso, porque é uma necessidade desse crescimento aí no segmento aí no E estado. aproveitar que o assunto está quente ainda, fazer exato. para que isso não aconteça em outras. Isso. Continue Instituição. acontecendo. Deu uma acalmada agora, uma abafada, mas a ideia é para que não. No outro estado as mães estão chorando aí, cara, estão com medo ainda, tem muitas ameaças, tem uma série de coisas. E você vê, no mundo inteiro, nos Estados Unidos já sempre tinha isso aí, né? Agora tá chegando no Brasil essa onda, eu não sei o que esses jovens têm na cabeça, depressão, eu acho que por causa da internet, uma série de coisas, e sai matando criança aí, que não é o que a gente quer mais. É o que eu falei, a juventude agora, não são todos, generalizando, lógico, mas muitos estão vendo aí com a cabeça fraca, são pessoas fracas, pessoas que não têm conteúdo, não têm o que devolver para a nossa sociedade, infelizmente. Então, a gente que tem filho tem que fazer de tudo para treinar, porque, cara, eu falo muito para meus guris, eu falo assim, bicho, vocês vão ser o destaque lá na frente. Vai ser muito fácil se destacar no meio do pessoal, com a geração que está vindo, vocês vão se destacar muito fácil, porque é um pessoal fraco. Então, se vocês forem uns caras fortes, uns caras pulso firme, isso e aquilo, inteligente, destaca, voa. É ou não é? Né? Mas isso aí. Mais alguma coisa, meu? Obrigado, mais uma vez. Thiago, obrigado pela oportunidade. A gente está à disposição aí, se precisar de algum assunto referente à segurança privada, a gente está à disposição. Fechou. Tamo junto. Então, esse foi mais um Papo de Empreendedor. E quarta-feira que vem tem mais. Conto com a presença e com a audiência de todos vocês. Abraço. Abraço, Thiago.